meu Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Poder sentar por um instante, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no texto que nós estaremos ministrando. É Lucas capítulo 14, a parábola da grande ceia. Eu quero ler com você o versículo 15 até o verso 24. Lucas capítulo 14, versículo 15 ao verso 24. Eu quero relembrar você, nós estamos ministrando as parábolas de Jesus no texto do Evangelho de Lucas. E nós estamos exatamente aí agora no capítulo 14, falando sobre a parábola da ceia. Nós demos uma introdução na quarta-feira, e agora eu gostaria de finalizar o que começamos. Diz assim a palavra de Deus, Lucas capítulo 14, versículo 15 até o 24. Ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: Bem-aventurado o que come pão no reino de Deus. Jesus respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitas pessoas. Na hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, pois tudo já está pronto. Todos, porém, a uma começaram a dar desculpas. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo, preciso ir vê-lo. Peço-te que me desculpes. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Peço-te que me desculpes. Outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Voltando aquele servo, contou essas coisas ao seu senhor. Então o dono da casa, indignado, disse aos seus servos: Saí depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: Senhor, está feito como mandaste, e ainda há lugar. Então disse o Senhor aos servos: Sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará o meu banquete. Vamos repetir aí o verso 24. Eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará o meu banquete. Vamos orar? Meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Nesta hora, Senhor, pedimos que o Senhor, por meio da Tua palavra, do Teu Espírito Santo, nos ilumine, Senhor, de forma que possamos ver a Tua palavra e ela venha, Senhor, ministrar ao nosso coração a realidade da nossa vida e nos mostrar, Senhor, a realidade das coisas do Senhor. E se estamos tão distantes delas, Senhor, que o Senhor nos mostre e que o nosso coração seja cheio de arrependimento, cheio de quebrantamento, e venhamos, Pai, aclamar pedindo a transformação das nossas vidas, a implantação do reino do Senhor, da bênção do Senhor, do temor do Senhor no nosso coração. Oramos assim, meu Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, a parábola da grande ceia, ela foi ministrada por Jesus para responder a um dos fariseus. O texto não mostra, mas diz que era um que estava assentado à mesa com ele. Eu quero lembrar aí os irmãos que Jesus tinha acabado de confrontar e foi convidado para um jantar, e ele reparou como as pessoas procuravam os primeiros assentos. Ele também, após repreender essas pessoas, dizendo a eles que eles não deveriam se assentar assim, mas procurar os lugares simples, de forma que
ele traz um confronto que ninguém deve se exaltar, declarar sobre si mesmo algo além do que realmente é, e fazer isso por livre conta. Quem exalta e quem humilha é o Senhor. O Senhor é que põe no alto, é o Senhor que põe embaixo. E o texto, depois que ele repreende esse formato de exaltação, ele repreende também o anfitrião, dizendo que ele não deveria convidar as pessoas visando a retribuição, pessoas do mesmo nível que ele, sendo que certamente ele tinha posses. Logo que Jesus termina essa parábola, o texto traz para nós um homem que estava sentado junto com ele à mesa, como que desfazendo ou tirando de sobre as suas próprias costas aquele ensino. Esse homem diz no verso 15: ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa, ouvindo o quê? Ouvindo a parábola que fora acabar Jesus de proferir, que é chamada parábola dos primeiros assentos e dos convidados. Ele, ouvindo a respeito disso, ele declara: ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado que come pão no reino de Deus. É como se ele dissesse assim: todas estas coisas serão cobertas pela grande ceia. Tudo isso que nós ouvimos é muito interessante, mas bom mesmo é se sentar no reino de Deus. Essa fala, ela estava cheia de autojustiça. O que seria autojustiça? É a forma que a pessoa mesmo declara sob seus próprios olhos, sob sua própria ótica, que ela é apta para com Deus, diante de Deus. E os fariseus faziam isso muito bem. Os partidos religiosos faziam isso muito bem. Eles declaravam que estavam aptos, mas a sua fé estava firmada não na palavra do Senhor, mas na tradição de duas escolas rabínicas. Essas escolas rabínicas que influenciaram o povo de Israel há pelo menos 180 anos antes do nascimento de Jesus, elas trouxeram o ritual, vamos dizer assim, trouxeram o ritual de santificação do sacerdote para a vida diária das pessoas. Dali é retirado o entendimento de lavar as mãos e os copos, de lavar as mãos e os copos, fazendo menção no processo de purificação do sacerdote. Então as pessoas, quando faziam isso em casa, elas tinham como que um momento de santificação diante de Deus. Inclusive, você vai encontrar no Evangelho Jesus sendo repreendido, pois não lavou os seus discípulos não lavaram as mãos, só um instante, não lavaram as mãos. E Jesus faz pouco caso disso, ele não segue esse padrão. Aliás, toda a interpretação que estava no judaísmo relacionada a isso, Jesus não seguiu. Aí vai ter momentos que você vai ler o Evangelho e você vai pensar assim: mas Jesus não cumpriu a palavra de Deus? Como que ele cumpriu, se ele não obedece conforme os religiosos? Jesus é repreendido por causa do jejum. Os teus discípulos não jejuam como também os discípulos de João Batista.
e aí é claro também os fariseus, os religiosos. Os fariseus só eram a maior parte do partido, né? Por isso que eles são mais citados, provavelmente. Então, esse homem que estava sentado à mesa, é como se ele dissesse assim: essa fala sua não serve para mim, eu vou me assentar no reino. Eu estou preparado para me assentar no reino de Deus. Quero deixar claro, irmãos, que realmente Jesus exaltou assentar-se no reino. Jesus exaltou se assentar no reino de Deus. Ele mesmo declarou no momento da ceia com os discípulos que eles só comeriam e só beberiam ali do fruto da vide no reino de Deus com ele novamente. Mais tarde, no texto de Apocalipse, você vai ver menção sobre isso. Você vai ouvir sobre as bodas do Cordeiro, sobre o assentar-se à mesa com o Senhor na grande e definitiva e eterna, vamos dizer assim, ceia do Senhor. Sim, o Senhor Deus exaltou a ceia. Mas esse homem estava dizendo para Jesus: nada disso é necessário para a minha vida. Ele declarava como que para si, ao ponto de Jesus declarar aí no verso 16, Jesus respondeu, ou seja, a parábola que nós acabamos de ouvir, ela diz a esse homem que ele está errado. Jesus, vendo o coração, ele profere uma parábola, e nessa parábola o verso 24 abre a visão para isso. Versículo 24 mais uma vez: eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará o meu banquete. Ou seja, Jesus estava dizendo o seguinte: ele aqui chama para si, a grande ceia que o homem cita, Jesus chama para si. O que esse homem cita quanto à grande ceia, comer pão no reino de Deus, está absolutamente correto. O que está inadequado é ele desfazer daquele que estava ali, que foi enviado por Deus para trazer a mensagem definitiva, final. Aquele que diria na cruz: está consumado. Meus irmãos, a autojustificação, o ato de se auto-justificar diante de Deus, ou seja, eu, na minha própria visão, eu tenho a declaração sobre a minha vida que eu sou aprovado. Pastor, mas todos nós fazemos isso. Não. Essa não é a forma correta. Veja bem, sobre a salvação, você crê que você é salvo. Mas essa salvação, ela é firmada pela promessa de Jesus. São as palavras de Jesus que você recebeu na sua vida. E a vida de Jesus é a chave do reino. Por isso que somos discípulos. Por isso que não se concebe um discípulo dizendo para alguma coisa que Jesus fez: não, isso para mim não dá. Isso não é discípulo. O discípulo, ele diz amém sem Jesus ter dito absolutamente nada. Porque quando ele declarou que é discípulo, ele já disse que farei tudo o quanto o Senhor ordena. Então Jesus chama para si essa grande ceia e ele diz: esses convidados não provarão o meu banquete. E eu estou dizendo isso para que os nossos olhos fiquem abertos para observar a parábola. Meus irmãos, a nossa salvação não é dada pela nossa própria visão de ver a santificação.
Você ser santo não pode ser fruto do que você acredita particularmente, mas é fruto da palavra de Deus que ecoou na sua vida e que mostrou a você quem você era e quem Deus deseja que você seja. Quando nós ouvimos o Evangelho, no dia da nossa salvação, no dia da nossa conversão, há uma mistura de tudo isso. Você vê os seus pecados, você vê que está perdido, e ao mesmo tempo você vê que é nele que a salvação está. O Espírito de Deus vem e faz morada. Alguns sentem o coração leve, o corpo até leve, até mesmo um peso sair das costas. Você vai ouvir todo tipo de história. Você vai ouvir alguém que não sentiu nada, que não houve nada, mas no outro dia ela acordou diferente. A experiência é absolutamente diferente, não há nenhuma igual. Outros que não sentiram nada, mas que a sua vida mudou e ele viu isso no decorrer das experiências. Ao ler a Bíblia, passou a ler e entender. Ao não ler, começou a perceber que isso fazia mal. Sentia saudade do Senhor, em outras palavras. Salvação. No entanto, nós temos um homem que está sentado na mesa com Jesus, mas repudia Jesus. Muito sério, né? Nós temos um homem que está sentado com Jesus. Jesus acabara de ministrar uma palavra para ele, mas ele não ouviu. Ele não ouviu. Qual foi a palavra para ele que foi convidado? É a primeira parte da parábola anterior, que é o versículo 8 até o versículo 11. É a palavra dita aos convidados e depois ao anfitrião. Muito bem. Tendo feito essa introdução, eu gostaria agora de observar com você os cuidados que nós devemos ter para participar da grande ceia. Logo aí no verso 16, diz o texto que certo homem deu uma grande ceia e convidou muitas pessoas. Na hora da ceia, ele mandou o seu servo convidar, avisar os seus convidados que já estava tudo pronto. E então, o versículo 18 diz que o primeiro que é encontrado aqui, 3 convidados, é claro que não eram só 3 convidados, né, irmãos? Mas aqui é uma representação desses convidados pela fala de 3 deles. O primeiro, no versículo 18, ele pede desculpas, mas não vai. E não vai por quê? Disse-lhe o primeiro: comprei um campo, preciso ir vê-lo, peço-te que me desculpes. Então, há uma representação aqui desse primeiro, que identifica que ele não pode participar da ceia porque ele tem algo mais importante. E este algo mais importante era ver uma terra que ele adquiriu. Depois tem o segundo, verso 19, outro diz: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Entenda bem, as juntas de bois, elas eram usadas para carregar peso. Você vai encontrar no Antigo Testamento até um profeta que, quando é chamado, ele é chamado por Deus e ele trabalhava com uma carroça que era puxada por bois. Ele desfaz a madeira da carroça, desfaz a carroça, pega a madeira, mata os bois e faz um cozido e dá para o povo, porque ele não precisaria mais disso. Ele iria servir ao Senhor como profeta. No Antigo Testamento também você vai encontrar a pessoa de Jó, que tinha centenas de milhares de bois. O boi era como se você tivesse um caminhãozinho, era como você tivesse ali força de trabalho para o campo. Portanto, a representação desse que comprou
juntas de bois, 5 juntas de bois, o suficiente aqui para pelo menos 4 carroças pequenas, ou 2 de grande porte, de médio porte. Sim, meus irmãos, nós estamos aqui observando que há um homem de negócio, um homem que tem negócios para levar adiante. Ele diz: não poderei ir para a ceia. E o terceiro, ele declara: casei-me, por isso não posso ir. No Antigo Testamento você encontrava, principalmente ali no texto de Deuteronômio, é claro que está na primeira parte da lei também. Você sabe que a lei tem 2 partes, A parte quando o povo de Israel está em pleno caminhada para a terra de Canaã, antes deles serem sentenciados, após a sua incredulidade, sentenciados a caminhar indo e vindo pelo deserto, tem a primeira parte da lei. Como assim a primeira parte? A primeira vez que ela é proferida. Está lá no texto de Êxodo, Levíticos. Quando o povo é sentenciado, já em Números capítulo 13, é o momento da incredulidade, o texto vai trazer a releitura da lei para o povo, para a geração sobrevivente, que está ali no texto de Deuteronômio. Deuteronômio é a citação da lei novamente para o povo. Inclusive, Deuteronômio, ele tem não é a lei faltando, mas é citado muito, é dado ênfase muito mais em outras partes da lei. Quero deixar claro que toda aquela geração já conhecia a lei na primeira parte, que era ensinado desde pequeno. Eles agora só recebem a repetição da leitura antes de entrar na terra de Canaã. É o texto de Deuteronômio. E ali você vai encontrar que quando uma pessoa se casava, ele poderia ficar 1 ano em casa e não iria à guerra. Não iria à guerra. Motivo: ele casou-se, precisa garantir a sua geração. Ele deve ter filhos, para que seu nome não seja apagado de entre Israel. E se isso acontecesse depois de 1 ano, vamos supor que ele não conseguisse ter filho, não tivesse, por alguma dificuldade, não conseguiu ter filho, como é o caso da esterilidade, ainda assim, ele tendo morrido na batalha, o seu irmão deveria suscitar a geração dele. O filho nascido desse novo casamento carregaria o nome do falecido, do que morreu em batalha. Motivo: havia a propriedade da terra que pertencia àquele homem, e os homens é que eram os portadores do direito da terra. Portanto, sem filhos, a terra seria passado para outro, mas não era para ser assim, então eles deveriam fazer dessa forma. Então, quando uma pessoa ia à batalha, se ela tivesse se casado, ela ficaria liberada por 1 ano do período da batalha. Mas aqui não se trata disso, é apenas uma ceia. E ainda que na parábola de Jesus esse homem se porta como alguém que está liberado, mas não tem nada a ver com aquele fato da lei. Jesus não está falando disso. Acabei de me casar e estou liberado desse chamado. Não, aqui é uma ceia. Agora, para nós entendermos o que eles fizeram, nós precisamos relembrar o que significa a ceia. Quando você era convidado para cear com uma pessoa em Israel, significava que você queria muito bem aquela pessoa e que você era uma pessoa que gostaria de andar em aliança com aquela pessoa ou já estava em aliança com ela. Isso é uma verdade tão intensa, irmãos, que quando Pedro, já no início da expansão da igreja, da pregação do evangelho, Pedro é recebido da casa de Cornélio. Isso
gera um problema enorme e Pedro tem que se explicar para a igreja de Jerusalém, porque ele entrou na casa de Cornélio, que era considerado uma pessoa que um judeu não deveria se assentar à mesa, porque ele não era judeu. Ele não era do povo de Israel, ele não tinha se convertido ao judaísmo, pelo menos. Até porque o judaísmo recebia, sim, pessoas de outras nacionalidades, porém, nem isso eles compreendiam, porque Cornélio fazia parte, era romano, fazia parte do exército de Roma e tudo mais. Então, Pedro tem que se explicar para a igreja de Jerusalém. Você sabe que aquela igreja do primeiro século, pelo menos no início ali, ela estava tendo dificuldade de compreender a conversão, o novo nascimento como sendo a porta de entrada para o povo de Deus. Eles ainda estavam compreendendo o povo de Deus como um povo que deveria andar como judeus. E eles não conseguiam ainda separar que agora o chamado é para todas as nações. Quando ela se converte a Cristo Jesus, ela automaticamente faz parte do povo de Deus. Então Pedro teve que se explicar que aquele o qual eles estavam falando foi dado o Espírito Santo. É o texto que diz que o Espírito Santo cai sobre eles. Pedro está pregando e o Espírito Santo caiu sobre eles, provavelmente porque Pedro não ia fazer a oração para eles entregarem a vida, né? Provavelmente por isso, o Espírito Santo vem sobre ele, e Pedro fica abismado, como é que pode, esses também é dado o Espírito Santo, e eles depois são batizados. Por que eu estou citando isso? Porque Pedro se assentou à mesa, e não era possível isso acontecer. Os irmãos terem uma ideia, quando você vê ali a crucificação de Jesus, o sinédrio se reúne à parte. O sinédrio, ele tem um cuidado muito grande para não se misturar com Pilatos, com a ceia de Pilatos, se assentar à mesa com Pilatos, porque se assentar à mesa com Pilatos seria ficar impuro. Não se poderia conceber se assentar com um pagão, com alguém adorador de outros deuses. E então, a ceia que é citada aqui é a ceia com o Senhor. No final, Jesus declara isso: nenhum daqueles convidados provará o meu banquete. Não se trata de comida, mas se trata de propósito. Não se trata de um momento de bem-estar, mas se trata de aliança, e aliança para a vida eterna. Portanto, meus irmãos, há 3 advertências para nós todos. Qual o nível de valor que você dá para essa aliança com Deus que você tem? Qual o nível de aliança que você tem? Qual o valor que você dá para a comunhão com Deus? Meus irmãos, talvez o desafio mais sério do nosso tempo seja vencer as prioridades, não digo vencer as prioridades, mas vencer o dia, acabar o dia, e você dizer que manteve comunhão com Deus naquele dia. Que leu a palavra, somente a palavra, que você parou e leu, com vistas a se alimentar. Que você se ajoelhou pelo menos uma vez por dia, e você fez uma oração voltada para Deus, para ter comunhão com Deus. Por quê? Porque nós vivemos uma sociedade extremamente agitada, extremamente compromissada com muitas coisas. No entanto, há 3 citações nessa parábola. Conforme eu disse,
O primeiro representa aquele que dá mais valor à propriedade que adquiriu do que se assentar à mesa com o Senhor. Ele comprou uma propriedade e preciso ir vê-la. Esse homem compra uma propriedade sem ver, ele vai até ela para ver se ela dá bons frutos, se a terra é boa, se realmente tem água na terra, se ela está bem cuidada ou mal cuidada. Ele compra essa terra e ele diz: mais importante é observar o dinheiro que eu investi. É o que a parábola está dizendo. Se assentar à mesa não era importante o dinheiro que for investido. Meus irmãos, ter a terra era a garantia de que os filhos terão propriedade, a sua família terá como crescer e se expandir. Isso significa que esse homem estava dizendo: eu vou ver o meu futuro. Eu vou observar aquilo que eu comprei para garantir o meu futuro, mas é o meu futuro aqui na terra. E aí, meus irmãos, parece que esse texto foi escrito para o nosso tempo, porque nunca se foi tão preocupado em manter a vida aqui na terra. Nunca houve. Cada dia mais cresce, por exemplo, você vai ver, por exemplo, no período de 1700, 1800, até 1800 é assim, mas 1400 a 1800 você vai encontrar o seguinte, que a vida de uma pessoa, a expectativa de vida, é claro que é relativa, depende, né? Mas de uma forma geral, pelo menos na Europa, a expectativa de vida era até 34, 35, 40 anos. Nós temos um exemplo de um homem de Deus, que é o escritor do Peregrino, que ele morreu muito jovem, comparado com hoje. A expectativa de vida no Brasil já passou de 80 anos. Atualmente, eu estava observando isso, a expectativa de vida já aponta para 105 anos. Os irmãos estão ouvindo? Agora, por quê? Porque cada dia mais o homem trabalha para melhorar, para avançar, em descobrir como manter a vida, tanto esteticamente como internamente no corpo. Nunca se soube tanto sobre saúde e se compartilhou tanto sobre o assunto. Nunca. Nós estamos vivendo cada dia mais um período onde as pessoas, elas valorizam viver e viver nesta terra. Eu não estou dizendo que isso está errado, claro que não, porque o próprio Deus, Ele nos criou com esse anseio. Nós devemos ter prazer em viver e devemos cuidar da nossa vida. Mas eu estou falando de amar viver neste mundo ao ponto, de forma tão grandiosa, que até se assentar com Deus fica para depois. Se assentar com Deus fica para amanhã. Meu irmão, isso é muito sério. E uma coisa que eu digo a você, que dependendo do ambiente que se profere uma palavra como essa, a pessoa fechará os ouvidos na mesma hora. Por quê? Porque para muitos, ouvir a palavra de Deus e buscar a Deus é estragar a vida. Você já deve ter ouvido pessoas, quando ouvem um evangelho, dizem: não, eu ainda sou muito jovem, eu vou curtir um pouco, depois eu vou para a igreja. Quem nunca ouviu alguma coisa parecida? Como se servir ao Senhor fosse estragar a juventude, estragar a própria vida. Meus irmãos, esse texto é atualíssimo. E aí o segundo, ele declara que eu comprei bois. Aí é claro, aqueles que põem os seus negócios em primeiro lugar. Eu comprei 5 juntas de bois,
vou experimentá-los. É aquele que diz: mais importantes são os meus negócios. Considero que hoje está somado os dois. Por quê? Porque você vai encontrar as pessoas voltadas para manter a sua existência na terra sem Deus, sem o Senhor, só para o desfrute, e vai encontrar pessoas que estão tão envolvidas com o futuro financeiro, e como eu disse, isso não é pecado, absolutamente. Você vai ver no Antigo Testamento Deus prosperando Abraão, Deus abençoando o Egito por meio de José. Você vai ver que Deus caminha com a prosperidade. O Senhor Deus é o dono do ouro e da prata. Nós não estamos reprovando isso, mas o texto está evidenciando que prezar só por isso, e principalmente por isso, e não prezar pelo se assentar com Deus, é que é o problema. Portanto, se o cuidado pela nossa própria vida está em primeiro lugar, conserte isso. Se o cuidado pela vida financeira, pelos negócios está em primeiro lugar, conserte isso. E em terceiro e último lugar, casei-me, por isso não posso ir. Aqui nós estamos observando não o cuidado com a geração, não é? Não só o cuidado em gerar o nome sobre a terra, não só isso, mas também o prazer de viver o casamento. Quero deixar claro, irmãos, que aqui nós podemos evidenciar sim. Veja que Jesus, na parábola, ele poderia ter dito, poderia ter proferido, né? Como em outras parábolas, a parábola do filho pródigo, ele diz o que sobre o filho pródigo? O filho pródigo foi e se perdeu na prostituição. Ele gastou o seu dinheiro com todos os prazeres que ele pôde. Aqui Jesus poderia ter proferido talvez algo semelhante? Sim, poderia, não estaria errado. Mas ele dá ênfase que aquilo que ele dá não pode ser maior do que estar com ele. O casamento é uma dádiva, mas ele não pode estar em primeiro lugar do que o Senhor. O cálculo é simples. Quem abençoa o casamento é Deus. Portanto, aquilo que Ele te dá, quem dá o casamento e quem abençoa o casamento é o Senhor. Se você tem Deus em primeiro lugar, você está automaticamente garantindo o seu casamento. Não se trata de repudiar o marido, de alguma forma, repudiar no sentido de ser duro, mediante a fidelidade. Lá em casa, pastor, é primeiro Deus, eu deixo logo claro. Não se trata disso, o texto não está falando disso. O texto está dizendo que aquilo que Deus dá não pode estar em primeiro lugar do que o Deus que deu. Você precisa valorizar em primeiríssimo lugar o assentar-se à mesa com o Senhor. Eu volto a dizer, não está sendo dito aqui sobre a ceia do Senhor, viu, irmãos? Não é a ceia do Senhor. Por isso que eu dei ênfase do que se trata da ceia. A ceia é ter comunhão. Você lembra do texto de Apocalipse 3, que diz que eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. Note aí, eu cearei com ele, e ele ceará comigo. O texto está muito bem claro. Nós só conseguimos cear com ele porque ele ceou conosco. Aí, para quem não conhece sobre ceia, o que significa ceia, aí vai ficar assim, bem, primeiro Jesus come o pão, né? Primeiro Jesus come o pão e bebe o cálice, então? Não, irmãos. Ceiar significa
ter aliança, caminhar junto. O texto de Apocalipse, que é muito conhecido, ele está dizendo assim: primeiro o Senhor veio e aliançou-se, então eu retribuí. Mas a retribuição foi fruto da sua atitude, da atitude dele. Por isso que não há margem para acreditarmos que o homem escolhe Deus. Ah, pastor, mas bateu na porta, né? E a pessoa abriu. Se ela abriu, sim, mas só abriu porque bateu na porta. Eis que estou à porta e bato. Se ele não tivesse e abria, está o quê? Vazio. Não ia ter nada. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. O valor da ceia, irmão, significa a aliança que você tem com Deus. E a aliança, ela ecoa por toda a vida e em todos os lugares. No seu trabalho, lá você tem que demonstrar aliança. Nos seus relacionamentos, você precisa demonstrar aliança. Me recordo do missionário, né, quando vivo, ele foi presidente da convenção, não, ele foi secretário da Junta de Missões, secretário executivo da Junta de Missões Mundiais, durante muito tempo. E aquele irmão, ele um dia estava fazendo mestrado na Inglaterra, e no período do mestrado conheceu um irmão na igreja, um irmão que morava no campo, seria na roça, né? Lá na Inglaterra. E aí, ele foi visitá-lo e notou que lá na fazendinha dele, na roça, ele estava andando de cavalo para cima e para baixo, e tinha uma moto ali, e os lugares todos muito bem organizados, ele poderia ir de moto. Ele perguntou para o rapaz: estou vendo que você está de cavalo e tem essa moto aqui, por que você não vai de moto? Aí o inglês olhou para ele e disse: não, é porque a minha carteira venceu, a minha habilitação venceu. Eu não tenho, eu tenho que ir até a cidade para resolver. Aí o brasileiro, né, irmãos, olhou e disse assim: mas aqui não tem polícia, aqui não tem fiscalização. Você pode andar de moto aqui, não vai ter fiscalização. Aí, poderia ter ido para casa sem aquela, né? Aí o inglês olhou para ele e disse: mas eu preciso de algum policial para me dizer o que eu tenho que fazer? Ele disse que ficou. Estava no seminário quando eu ouvi essa história, muito marcou. Um encontro de duas culturas. Hoje em dia, você tem que sentar, conversar com um jovem que ele não pode dirigir nem moto, nem carro sem carteira. Irmãos, o que eu já vi de gente braba, porque na igreja tudo tem que ser certinho. Irmãos, quem anda em aliança com Deus, não precisa de alguém para estar lembrando. Me lembro de uma experiência em que eu pedi para uma pessoa conversar com outra a respeito de uma situação que era alguém mais próximo e que precisava me ajudar a resolver. E a pessoa, depois, faz muitos anos, a pessoa disse assim: olha, o pastor viu e não falou nada. Ô Senhor! Irmãos, quantas vezes, hoje não acontece mais, mas eu me lembro de situações que eu chegava perto, o pessoal ia ficar diferente. Hoje eu não vejo mais, né? Eu não sei porquê também, mas eu acredito que não tem mais também isso. Mas eu me lembro que tinha gente que estava falando, parava. Eu me lembro, principalmente às vezes no meio das crianças, aí eu chegava, a criança ficava olhando, né? Por quê? Porque para ela
Deus estava chegando, o Espírito Santo estava chegando, que era o pastor. Só que não funciona desse jeito, irmãos. Quem pensa assim vai dar mau testemunho no trabalho. Quem pensa assim vai andar de qualquer jeito entre os amigos, porque lá os seus amigos de infância, não tem ninguém da igreja. Ah, é o pessoal da sua família, eles me conhecem, eles sabem o que eu estou falando. Meus irmãos, o que determina a nossa conduta é a nossa ceia, é a nossa aliança. E essa aliança, ela vigora 24 horas por dia, 365 dias por ano. Sim, meus irmãos. O que é que você dá mais valor do que o Senhor? O próprio Jesus, em outro trecho, ele diz: aquele que amar mais o pai ou a mãe do que a mim, não é digno de mim. Claro, o texto não está dizendo para você não amar o seu pai e a sua mãe, mas o texto está dizendo que haverá momentos que você vai ter que escolher entre o amor que você tem por eles e o amor a Deus, como Abraão teve que escolher, entre amar o seu filho mais do que a Deus, e graças a Deus ele escolheu amar mais a Deus, irmãos. E por causa disso, Jesus Cristo veio ao mundo. Você conhece o texto? O Senhor Deus prometeu que por causa disso, porque fizeste isso, bendito serás, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Jesus estava sendo anunciado, Deus estava proferindo que enviaria Jesus. Tanto é que você olha para Israel, Israel vai dizer sempre assim: você quer ser salvo? Faça parte do povo de Israel, circuncide. Quando uma pessoa, vamos supor, um egípcio queria ser salvo, ele acreditava em Deus, ele precisava renunciar a seus deuses, renunciava a tudo, se tornava parte do povo de Israel. Ele era circuncidado, fazia aliança com Deus por meio da circuncisão, e agora ele era um judeu. Meus irmãos, isso acabou quando Jesus morreu na cruz do Calvário. É claro que a salvação está muito clara quando todos os povos, todas as famílias da terra serão benditas. Todas as famílias da terra significa que não há mais limite geográfico ou de nacionalidade. Ele recebe todo aquele que crê, todo aquele que ouviu a sua voz. Portanto, eu gostaria de deixar aqui alguns cuidados que nós precisamos ter. Nós precisamos perguntar se amamos mais o Senhor de verdade. Se você ama mais a Deus do que qualquer outra coisa, você vai fazer o que for preciso para manter a sua comunhão com Deus. Irmãos, por que é que nós temos tantas pessoas desanimadas na fé? Pode fazer entrevista com qualquer uma delas. Até hoje eu não encontrei um caso diferente. São pessoas que se esforçam pouco. A vida cristã demanda esforço, renúncia. Tanto é que o Senhor Jesus disse: aquele que não tomar aquele que vem após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Veja bem, negue-se a si mesmo, você vai dizer não para você. Você não é mais aquela pessoa, você pertence a Deus. Conta uma história que Agostinho, o Agostinho que serviu ao Senhor e que foi instrumento de Deus para nos dar tantas riquezas da teologia.
ele era uma pessoa muito promíscua quando era do mundo. Promíscua demais. Tanto é que tem um livro totalmente voltado para contar sobre as mazelas e a sua conversão. São as Confissões de Agostinho. Aí conta a história que ele voltou na cidade dele por algum motivo, e ele ia passando no meio de uma multidão, e uma mulher daquele tempo passado, do tempo da promiscuidade, o reconheceu. E começou a gritar de longe: Agostinho, Agostinho. E ele não respondeu. Foi andando. E ela insistiu, até que a mulher chegou perto: Agostinho, sou eu, Agostinho. E aí ele respondeu: mas não sou eu. E seguiu. O que ele estava dizendo? Você está chamando aquele Agostinho da promiscuidade. Eu não sou mais aquele Agostinho. Eu sirvo a Deus. E ele não deu ouvidos àquele chamado. Meus irmãos, vida cristã não existe sem renúncia. Não existe. Do mesmo jeito que não existe vida cristã sem renúncia, não existe vida cristã sem esforço. Carregar a cruz demanda esforço. E carregar a cruz e renunciar a si mesmo está ligado à sua aliança com Deus. E aí o restante da parábola, para encerrarmos. Diz o texto: aqueles homens não foram para a ceia. Então o dono da ceia, ele manda chamar os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Ele manda chamar essas pessoas. O que significa esses pobres, os mancos, os aleijados? Está aí no versículo 21. Jesus se referia aqui, irmãos, a que o evangelho viria para os judeus, certamente, mas ele, em certo momento, depois seria aberto para os gentios. Os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Depois, o servo volta e diz: ainda há muito espaço. E ele vai e diz: agora vai e obriga as pessoas, força as pessoas a entrar na minha ceia. Aqui você pode acreditar que Jesus está dizendo: olha, os improváveis, aqueles que diziam assim: eu nunca vou servir o Senhor, eu jamais terei condições de ser que nem um discípulo de Jesus, dado a podridão, dado aos muitos pecados. Mas o Senhor Deus foi lá e com mão forte trouxe, como um pastor traz a ovelha à força que deseja fugir. Isso é obra de misericórdia. Talvez você tenha lido essa parábola e dito assim, né? Mas que negócio é esse? Até forçado o caba vem. Meu irmão, você vai encontrar no meio da igreja pessoas dizendo assim: eu não queria não, eu relutei até que não teve jeito e eu me converti. Eu estava tão embrenhado no pecado, mas o Senhor com mão forte me trouxe. Meus irmãos, eu sou uma dessas pessoas. Eu nunca esqueço de uma experiência que eu tive quando eu tinha cerca de 3 meses na fé, e eu estava embrenhado nas trevas. E eu passava 2 dias caído, 2 dias em pé. 2 dias caído, 2 dias em pé. E eu me lembro que naquele dia eu sabia que tinha vigília. E eu peguei minha bicicleta e disse: eu vou para a vigília. No meio do caminho eu disse: eu não vou para a vigília, eu vou para outro lugar, para outra coisa, e era coisas pecaminosas, né? E aí eu virei a bicicleta e fui. Mas lá quando eu estava caminhando, irmãos, eu não consegui mais de jeito nenhum continuar. E como que aquela bicicleta indo com um controle remoto, eu retornei de novo e fui à vigília. Eu nunca esqueço.
E eu me sentei lá no fundo, como que dizendo, eu não mereço estar aqui. Eu sou um perdido pecador. Meus irmãos, eu me recordo até hoje as palavras que eu ouvi de Deus. O Senhor Deus ministrando ao meu coração, dizendo assim: fui eu que te trouxe aqui. Fui eu que com mão forte te trouxe aqui. Foi aquele dia, o primeiro dia que eu ouvi do Senhor o meu chamado. Na mesma hora que eu senti o amor de Deus na minha vida, e eu descobri como perdido eu era, mas como Ele me achou. Eu não me recordo se foi a primeira vez que eu ouvi sobre o chamado para o ministério pastoral, mas eu me recordo da frase: foi eu que te trouxe aqui. Meus irmãos, o Senhor Jesus estava anunciando: eu vou arrancar as pessoas de onde elas estão, e elas virão para se assentar comigo na minha ceia. Eu sou um desses que foi arrancado, e no bom sentido, porque isso significa o Senhor usando o lado côncavo da sua vara e puxando a ovelha para junto dele. Mas que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós, e que a sua fala no último versículo: eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará o meu banquete. Haverá um dia que nos assentaremos para sempre com Ele nos céus. Que você valorize em primeiro lugar estar com Ele, ter aliança com Ele. Ainda que você esteja sozinho no seu quarto, ainda que você esteja numa sala distante no seu trabalho, mas você está em aliança com Ele. Valorize isso acima de tudo. Que você tenha propriedades, que você tenha muitas propriedades, mas olhe para elas e diga: nada disso é importante, além do meu Senhor. Que você tenha caminhões e caminhões, que aqui são os bois, mas que você olhe para tudo que você tem e você diga: nada é mais importante do que eu estar em aliança com meu Senhor. Diga amém, meu irmão. Que você tenha muita alegria na família que Deus te deu, mas que você sempre lembre a si mesmo: casamento é muito bom, família é uma bênção, mas Deus está acima de tudo na minha casa. Eu não deixo de ter aliança com Ele. Minha família não vai me tirar da presença do Senhor. Meus irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Mediante a mensagem que você ouviu, aquilo que o Senhor tocou o seu coração, se arrependa. Feche os seus olhos. Você pode orar? Se arrependa. Se você precisa romper com algo para abraçar o Senhor, faça isso agora. Sua aliança com Deus está em primeiro lugar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos nos assentar, Senhor, na grande ceia. Mas nós entendemos, Senhor, que isso é fruto de prezarmos em primeiro lugar pela nossa aliança contigo. Senhor, livra-nos, Senhor, de colocarmos em primeiro lugar esta terra,
nossa vida aqui na terra. Livra-nos, Senhor, de colocarmos em primeiro lugar as finanças, os nossos bens, os nossos negócios. Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia de nós, Senhor, quando precisarmos sermos firmes e andarmos conforme o Senhor em nossa casa. Senhor, não permita, Senhor, que a família venha nos tirar do propósito. O amor aos familiares esteja em primeiro lugar do que o Senhor. Que o Senhor nos dê a capacidade que o Senhor deu a Jó, Senhor. Que ainda que confrontando sua esposa, mas ele proferiu as palavras certas diante de ti. E que mesmo ele, Senhor, sendo fiel ao Senhor e apresentando os seus filhos, mesmo tendo perdido todos eles, não reteve em seu coração sentimento contrário à tua vontade, mas valorizou a aliança em primeiro lugar. Nu eu vim, nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Enche o nosso coração com essa capacidade, Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós, porque nós podemos estar aqui hoje, Senhor, cheios de autoconfiança, autojustificação. Livra-nos, Senhor, de sermos santos aos nossos próprios olhos. Meu Pai, somente o Senhor pode nos classificar como santos. Só o Senhor que tem o olhar, Senhor, verdadeiro, genuíno sobre a nossa realidade. Senhor, fale ao nosso coração, livra-nos de nós mesmos, livra-nos de todo engano, livra-nos de todo mal, Senhor. E nós agora nos levantamos, Senhor, pedindo o Teu Espírito Santo, pairando sobre todos os membros dessa igreja que o Senhor tem nos dado como responsabilidade. Nós oramos, Pai, pedindo o Teu Espírito Santo, trazendo ao coração a Tua palavra, trazendo saudade de Ti, trazendo anseio por novos ares, Senhor, na Tua presença, o anseio por uma comunhão profunda contigo. Senhor, enche, Senhor, os corações com anseio por Ti. Senhor, tenha misericórdia, e nós Te pedimos conversão dos corações, sejam convertidos os corações ao Senhor. Nós clamamos, Pai, pedindo misericórdia, misericórdia, e nos levantamos em oração, repreendendo todas as amarras, todas as cadeias malignas, todo o peso espiritual que tem se levantado para matar, roubar e destruir nesse lugar. Nós declaramos, haja luz aqui nesse lugar, haja luz sobre os corações, nos corações dos lares, haja a iluminação do Senhor, e toda treva seja dissipada agora.